Alô você, meu jovem, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Pois bem, vamos mais uma vez estudar um tema importantíssimo, um tema básico dentro da ecologia, mas que é a montagem de todo um conjunto de informações para que a gente possa entender bem o porquê dessa ciência, que é uma parte da biologia, ser tão requisitada, tão bonita, né? Vamos falar, sim, vamos falar da ecologia, agora vamos ver os aspectos básicos para que a gente possa, a partir de então, montar o nosso conjunto de estudos da biologia. Professor Antônio de Jesus com vocês agora para que a gente possa analisar, né, analisarmos juntos esse conjunto de aspectos básicos para entendermos melhor o que significa toda a ciência chamada de ecologia. Pois bem, já que nós vamos estudar conceitos básicos, então vamos falar dele, né? Vamos falar de ecologia, vamos falar do que interessa para essa primeira parte básica, né? Começo de conversa. O que é ecologia? Ecologia é uma palavra que vem do grego oikos e do grego logos, que significa casa para oikos e logos para estudo. Originalmente, esse termo foi empregado em 1866 por um alemão, o zoólogo alemão Ernst Haeckel, que designa o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, certo? O estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Então, nós vamos analisar dentro da ecologia que, em primeiro lugar, o que nós chamamos de casa do ser vivo nada mais é do que a natureza, né? A natureza é a casa de todos os seres vivos, então nós vamos estudar a natureza. A ecologia nada mais é do que o estudo do meio ambiente, estudo dos seres vivos, onde eles moram, as relações que eles mantêm com o ambiente em que eles vivem, onde eles moram, não é isso? Certo? Quem mora na natureza? Os seres vivos. Então, a ecologia é a parte da biologia que vai se encarregar exatamente de fazer esse estudo do conjunto de relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Os termos mais usados na parte básica da ecologia, para que a gente entenda todo o conjunto de estudos que virá posteriormente, são população, comunidade, ecossistema, biosfera, hábitat, nicho ecológico e tantos outros que nós vamos, ao longo do nosso estudo, gradativamente colocar essas terminologias e, a partir daí, entender todo esse conjunto de relações de conceitos e o conjunto de relações de assuntos dentro da ecologia que nos tornam entendedores, vamos dizer assim, de como funciona a natureza. Então, veja só, nós temos aqui, tá, nessa tela, o que nós vamos analisar agora. Veja bem, para começo de conversa, população biológica. O que é uma população? Conjunto de todos os seres vivos da mesma espécie que vivem numa área. Uma população é formada por um conjunto de organismos da mesma espécie. Vejam bem, é básico que se entenda que para formar uma população biológica, os indivíduos têm que ser da mesma espécie, os organismos têm que ser da mesma espécie. Vivem em uma determinada área geográfica e alguns autores, inclusive, indicam que, além de viver em uma determinada área geográfica, esse viver é por um determinado tempo, né? Tem populações que vivem mais numa área, permanecem lá a vida inteira, tem outras que passam numa área apenas um pequeno tempo, mas tem que se entender que uma população é um conjunto de organismos da mesma espécie estabelecida em uma área. Isso nós chamamos de população biológica. Os organismos da mesma espécie são aqueles que têm capacidade de cruzar entre si, de deixar descendentes e que esses descendentes sejam férteis. São organismos que têm um conjunto de características semelhantes, por isso eles formam uma espécie, e essa espécie forma uma população. Quando nós temos uma área em que muitas espécies ocupam aquela área, nós teremos
então uma comunidade ou biocenose, né? Muitas espécies, todas as espécies, eu costumo dizer que são todos os seres vivos que vivem numa área. Para formar uma comunidade, nós teremos então um conjunto de seres vivos naquela área. Nós teremos então todas as populações de uma área para formar uma biocenose, para formar uma biota, que são termos tecnicamente utilizados na substituição de comunidade. Então, comunidade biológica, todas as populações que vivem em uma área, ou todas as espécies que vivem em uma determinada área, ou todos os seres vivos de uma determinada área. Você pode chamar isso de população. A comunidade biológica, ela pode ser tecnicamente chamada também de biocenose ou biota, são termos muito usados, inclusive em provas de vestibular, prova do Enem, essas terminologias técnicas, biocenose e biota, para a comunidade, para todos os seres vivos que vivem em uma área. Ressalta a relação de vida em comum dos seres vivos que habitam um determinado local, aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente estuda uma comunidade, nós estamos estudando também, além do conjunto de seres vivos daquela área, nós estamos estudando também as relações que esses seres vivos mantêm entre si e as relações que eles mantêm com o ambiente. Aí nós já pulamos para uma outra coisa, né, que nós vamos falar mais adiante, que é a questão do ecossistema. Eu tenho uma ilustração aqui, eu gosto muito dessa ilustração, para mostrar, num primeiro plano para você, olha só, os papagaios, características semelhantes, né? Então, esse conjunto forma uma pequena população, né, esse ambiente. Mas se você for observar, além dos papagaios, nós temos, obviamente, as plantas, né, as árvores onde esses papagaios estão, e além disso, provavelmente nós teremos micro-organismos junto a esses papagaios, nós temos insetos nessas árvores e outros bichos, né, outros organismos que vivem por aqui. Então, além de uma população bem visível, que são os papagaios, né, características semelhantes, nós temos nessa ilustração representado o quê? Uma comunidade, uma biocenose ou uma biota. Em uma população, os organismos são, em geral, semelhantes. Aqui para destacar a questão da população dos papagaios. Mas o conjunto, a figura em si, como um todo, ela mostra o que, minha gente? Uma comunidade biológica, ok? Tudo bem. E o ecossistema, professor? Que é a unidade, né? A unidade de estudo da ecologia, a menina dos olhos da ecologia, sistema de relações entre os seres vivos e fatores físicos e químicos do meio, forma um ecossistema. Eu costumo dizer, e é verdade isso, que um ecossistema é qualquer área. Qualquer área forma um ecossistema, desde que nessa área nós temos os fatores bióticos, os seres vivos, a comunidade, e também essa comunidade esteja numa relação até de dependência dos fatores abióticos que regem aquela comunidade. Professor, que fatores abióticos são esses? São os fatores não vivos, fatores físicos e químicos, o conjunto de todos os fatores físicos e químicos que podem incidir sobre a comunidade em uma certa região. Isso nós chamamos de fatores abióticos, de fatores não vivos, tecnicamente também chamado de biótopo. Cuidado para não confundir a palavra biótopo com a palavra biótico. É muito comum essa confusão. Mas vejam bem, os ecossistemas são formados, então, pela união de dois fatores. Fatores abióticos, fatores físicos e químicos, como luz, oxigênio, sais, alimento, abrigo, água, pressão, né? Temperatura,
que é calor, luminosidade, pH do meio, ou seja, todos os fatores que não são vivos, eles vão influenciar na manutenção da comunidade naquela área, tá certo? E a comunidade, obviamente, vai trocar com o ambiente matéria e energia, ela vai trocar com o meio. A comunidade nós chamamos de fatores bióticos ou biota, veja bem, fatores bióticos ou biota, conjunto de todos os seres vivos que interagem em uma certa região e que poderão ser chamados de biocenose, comunidade biótica ou biota. Não esqueça isso. Então, o ecossistema ele não é só uma coisa. O ecossistema, minha gente, ele é verdadeiramente um conjunto, tá certo? Então, vejam bem, a questão dos fatores abióticos. Fatores abióticos, qual é o outro nome que nós chamamos? Hein? Biótopo, né? Aqui temos exemplos: variação de temperatura, alimento, variação de umidade, espaço, variação de pressão atmosférica, salinidade, luminosidade, pH do meio, os nutrientes disponíveis, né? A água, tudo isso vai influenciar na vida dos seres vivos que estão naquele ambiente, naquela área, tá certo? Então, comunidade, seres vivos e fatores abióticos formam o ecossistema. Limite de tolerância. O que seria esse? Eu botei um texto aqui para vocês que significa o seguinte: quanto maior o limite de tolerância, também chamado de valência ecológica, maior a capacidade de povoar ambientes diversos. Cosmopolismo, quer dizer, uma determinada espécie, uma determinada comunidade até, pode se mudar para outras áreas, pode ocupar outras áreas, né? Tem um limite de tolerância maior, ou pode permanecer por mais tempo numa determinada área, mesmo que os fatores abióticos tenham uma certa variação, possam variar e não afetar tanto na sua variabilidade e permanência daquela comunidade naquela área, tá? Porém, nós classificamos os seres vivos em dois grupos: os euribiontes, seres que toleram grandes variações das condições ambientais, já dá para ver que esses têm mais possibilidade de permanecerem numa área por mais tempo, né? Os euribiontes, aqueles que toleram, têm uma valência ecológica, né, bem maior, o limite de tolerância é bem maior. E os estenobiontes, aqueles organismos que não toleram grandes variações de condições ambientais, né? Qualquer que seja a mudança ou uma variação em um dos fatores abióticos, então é capaz de ou eliminar uma determinada população estenobionte ou uma comunidade estenobionte de uma determinada área. Então, futuramente iremos falar mais ainda dos organismos euribiontes e dos organismos estenobiontes. Euribiontes, aqueles que têm um limite de tolerância de variação de biótopo bem maior. E os estenobiontes, aqueles cuja a tolerância, o seu limite de tolerância para variações do biótopo é um pouco menor ou é bem menor, tá certo? Aqui temos, por exemplo, um ecossistema, né? Uma ilustração de um pequeno de uma região do mar. Vejam, né? Muitos peixes, temos aqui corais, temos com certeza aqui o organismo como algas, temos aqui também organismos como esponjas, provavelmente muitos equinodermos aqui, os corais, né? E tantos outros devem estar habitando, então, a vida, ela pulsa nesta foto, né? Você vê que tem muita vida aqui. Então, nós temos uma comunidade aqui bem variada. E, obviamente, tem água, tem temperatura, tem luminosidade, o pH do meio, que mantém esses organismos, a disponibilidade de gases para que eles possam respirar. Então, vejam bem que aqui nós temos bem ilustrado um ecossistema. Agora, é o seguinte, minha gente.
além de habitat e nicho ecológico, nós temos que fazer a relação desses dois conceitos para a comunidade, tá? Então, vejam bem, o que é o habitat? O habitat é onde um organismo mora, onde uma espécie mora, tá certo? O local de morada de uma determinada espécie é o seu hábitat. O que ela faz lá, neste local de morada, nós chamamos de nicho ecológico. Então, habitat é onde a espécie mora, onde ela reside, onde ela fica. Nicho ecológico é o que ela faz, todo o conjunto de comportamentos que ela exibe naquela área é o seu nicho ecológico. Tá? Vejam que para permanecer num determinado ecossistema, uma espécie tem que ter uma ação naquela área que possa possibilitar a sua permanência, a sua vivência naquela área. Então, habitat é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, isto é, o seu endereço dentro do ecossistema. Uma planta pode ser o habitat de um inseto. O leão pode ser encontrado nas savanas africanas, etc. Por exemplo, o sapo. Um determinado sapo só pode ser encontrado em regiões que podem, né? Aqueles, a grande maioria das espécies serão encontrados em locais de umidade. Esses animais têm a pele úmida, esses animais têm uma respiração, uma absorção de gases muito maior pela pele do que pelos pulmões, então eles precisam estar com a pele umedecida, além da sua questão de reprodução. Então, o habitat de um sapo seria o quê? O seu habitat parece um lago, né, a margem de um lago, a margem de um charco, ou seja, um local úmido. O que este animal faz naquela região, como ele caça, como ele se protege, como ele cuida da prole, como ele se reproduz, tá? É o seu nicho ecológico, é o papel que ele exerce naquele habitat. Né? Então, o papel que o organismo desempenha no ecossistema é a profissão do organismo no ecossistema, lógico, onde ele mora, seu habitat, né? O nicho informa as custas de que se alimenta, a quem serve de alimento, como se reproduz, né, como cuida da prole, tudo isso. Então, para resumir, habitat é o local de morada de uma determinada espécie e nicho ecológico é como essa espécie age naquele ecossistema, naquela área. Então, para começo de conversa, esses são conceitos que você deve ter em mente para, agora sim, partir para o nosso estudo mais aprofundado de ecologia, correto? Então, aqui fica o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.